Olá, eu sou a hipnoterapeuta Cássia Faria, especializada em hipnose regressiva com contatos extraterrestres. Se você está chegando agora no canal e gosta desse tema, seja bem-vindo. Esse é um canal que posta áudios de sessões de hipnose regressiva, que fala sobre o tema extraterrestre. Essas sessões são realizadas online, via Skype, e alguns dos clientes permitem, sem serem identificados, apostar trechos. Eu começo pelo um trecho da anamnese, algumas perguntas que têm a ver diretamente com a questão de contato, mas a base do meu trabalho é a hipnose regressiva, que se há alguma coisa a ser reparada na vida do ser humano, então é feita também a regressão à vida passada ou regressão de memória para poder fazer toda essa limpeza e depois levar à linhagem de origem. Então, via de regra, a terapia de regressão acontece. E nesse caso também aconteceu. Foi relativamente breve a vida dele e quase sempre, nos casos de contatado, é lugar comum a vida passada ser em época de aldeia. Aldeia, civilização, colônia, grupos étnicos, lá no começo da civilização. Talvez para mostrar para a pessoa que ela já está aqui há muito tempo, nesse caminhar no planeta Terra. Ou então, de forma recorrente, como isso acontece de forma recorrente, pode ser que, normalmente, quando se leva à aldeia, dali um pouco a aldeia já é atacada, todos morrem, ou a pessoa fica sozinha, ou morre no ataque, ou seja, e já aí eu dou o comando para ir para o outro plano, que já está fora do corpo, faleceu, e aí fica mais fácil o contato com a própria linhagem de origem. Talvez seja esse o plano, não sei. O assunto ele é bastante complexo, mas se você está chegando no canal agora, tem várias playlists que você pode aí começar a ouvir e entender o que se propõe esse canal. Quem sabe você se identifica também. Então, vamos lá, começando primeiro pela anamnese e depois um trechinho da sessão. Você conheceu o meu trabalho, onde você me encontrou, você estava buscando o que você me achou? Já tinha sido um tempo, eu tinha tido um sonho muito real, né, de um ser reptiliano colocando um chip dentro no meu peitoral, e eu acordei com essa sensação. E aí eu comecei a procurar e há uns anos atrás eu caí no seu canal. Assim, ao longo da tua vida, você só teve esse sonho e com o reptiliano, você nunca viu nenhum outro ser? Não, esse talvez foi o último e mais recente, mas eu já tive na infância sonhos. Qual? Esses Greys aí. Na minha infância, né, eu sonhei só com esse reptiliano e do nada ele me deu um tapa no peito e apertou, e no sonho eu peguei ele, cara, eu batia tanto nele, e aí ele desmaiou dando risada, falou, o trabalho já foi feito. Então, você buscou meu trabalho na questão contato extraterrestre? Tudo, né, que envolve terapia de regressão. Então você quer ver também nessa questão aí se tem algum tipo de linhagem, acordo, implante, alguma coisa nesse sentido? Sim, porque eu tenho um sentimento que eu carrego comigo, que eu tenho saudade de um lugar que não é aqui. Toda vez que eu fecho os olhos, que eu imagino esse lugar de onde eu vim, me dá uma vontade imensa de chorar. Isso faz parte do que eu falo dos sintomas e dos sinais, né? E como você teve essas visões com o Grey reptiliano, pode ser que de fato tenha outra linhagem, né? Quando a pessoa tem essa visão, ela tem outra linhagem, acaba tendo outra linhagem, ou pode ser que seja da própria linhagem, às vezes pode ser da linhagem Grey, pode ser da linhagem reptiliana, pode também. Tem que estar preparado para isso, né? Eu falo isso porque às vezes acontece, vai pensar, mas eu não queria, não sou. Quando tinha acordo em implante, sempre está o reptiliano e o Grey junto, né, nessas coisas mais antigas, porque o Grey ele é uma coisa realizada em laboratório pelos reptilianos, então eles sempre trabalharam junto. Agora que a coisa mudou, repressão biológica, com as hibridizações é uma própria linhagem, mas enfim. Mas lá atrás sempre estavam juntos, né, na coisa toda. Eu comprei aquele seu áudio antes, e aí eu já estava fazendo, né. E aí veio conseguir ver captar algumas imagens, fiquei algumas semanas, 2 semanas estava fazendo, e só por 2 vezes eu consegui meio que relaxar e ver diversas imagens. E aí eu fui num lugar, numa ilha onde era as casas tudo branca, em outro lugar, fui em diversos lugares. Aí eu fui com a minha mente caçando para ir um pouco mais longe, e eu me vi meio que
como se fosse um leão. Na realidade, o que eu procurei o seu trabalho é saber exatamente a minha missão, sabe, Cássia? Eu sinto que eu tô aqui e, tipo, por mais que eu queira um pouco de conforto, material para não trabalhar tanto, porque eu trabalho das 7 até as 10, 9, 10 da noite, e eu me sinto, tipo, num sistema escravo, refém disso daqui, de Matrix. As coisas já não tem muito prazer para mim, sabe? Eu não sei se eu meio que perdi. Antigamente eu tinha um ímpeto maior, uma energia, um gás maior para conquistar as coisas. Hoje eu tô, sabe, só vivendo, só. E aí eu busquei justamente para ver se eu consigo identificar qual a minha missão, o que eu vim fazer aqui nesse planeta, se eu tô de acordo com ela, se eu tô muito, muito longe delas, né? Começa agora a sessão de terapia de vidas passadas e depois o contato extraterrestre. Como está agora meu rosto? Nariz alargado, lábios grossos, boca grande. E o olho? Que cor do olho? Preto. Preto. É presença masculina ou feminina? Masculino. Como está agora? O que transmite o olhar? Paz, harmonia, tranquilidade ou apreensão, medo, solidão? É uma espécie de solidão, confiança. Nesse lugar aí caminhando, você está indo para algum lugar? Uma caverna, parece. Está indo para uma gruta. Vou contar de 1 até 3 e você já vai chegar lá na gruta. Vamos ver o que tem lá. 1, 3. Onde você está agora? Estou dentro da gruta, mas só tem fogueira só, o resto de comida. E você vive aí? Vivo. Vive sozinho? Sozinho. E tem mais ou menos quantos anos? Uns 44 anos. Você vive aí, você sempre viveu aí? Não, eu já vivi com o meu povo. Já viveu com o seu povo? E por que você não está mais com ele? Não sei explicar. Vou contar de 3 para 1, vamos voltar lá na convivência com o seu povo e saber o que aconteceu. Vamos lá. 3, 1, onde você está agora? Uma aldeia. E é uma aldeia grande ou tem pouca civilização? É, pouca civilização, não tem muitas pessoas. E você vive aí sozinho ou tem família? Sozinho, aparentemente sozinho. É um lugar pequeno, sozinho, e você tem a sua casa aí, o lugar onde você vive? Tinha. E o que aconteceu com essa aldeia, que você foi parar sozinho lá na gruta? Não consigo lembrar. O que você não consegue lembrar é alguma coisa que você não quer lembrar porque foi triste ou não? Acho que mataram eles. Vou contar de 3 para 1, vou voltar lá no momento do ataque. 3, onde você está agora? O que está acontecendo? Nossa, eles estão atacando, tocando fogo. Eles estão tocando fogo nas tocas, matando todo mundo. Eram cavaleiros com lança. Eu tava voltando com lenha e eles não me viram voltar pra aldeia. Só você sobreviveu? Parece que sim, tive que me esconder. Aí você foi pra gruta pra se esconder? O melhor lugar que eu achei pra ficar. E você tá na gruta há muito tempo? Bastante tempo. Como você sobrevive na gruta? O que você come? Como você alimenta? Peixe, pesca. Corre algum risco de ser encontrado? Não, é bem isolado onde eu tô. Então esse é o sentimento de solidão que você tem, de isolamento. Sim. E o corpo? Sente alguma dor ou tem alguma deficiência em algum lugar? Não. Então come e dorme bem? Sim. E passa o tempo todo sempre o quê? Fazendo o quê? Pesco, vou pra floresta, às vezes colho fruta. Sente solidão? Gostaria de ter uma vida diferente ou não? Gostaria, eu olho bastante para as estrelas. Você olha para as estrelas. Bom, tem mais alguma coisa aí ou posso ir em frente? Não, pode ir em frente. Vou contar de 1 até 10, vão se passar 10 anos, você vai ficar 10 anos mais velho, vai se lembrar de tudo e me contar. 10. Onde você está agora? Ainda tô na gruta, mas eu já tô com uma dificuldade. Do quê? Enxergar. Já não enxerga? Não enxergo bem. E consegue ainda subsistir para se alimentar ou não? Bem pouco. Me sinto fraco. Passando fome, então? Sim. Ainda consegue caminhar? Pouco. Tem medo, não? Não, mais dificuldade mesmo. Mais dificuldade mesmo. Mas a tendência agora é ficar mais difícil, né? Para se alimentar, se locomover, isso. Eu já sinto o fim chegando. Então eu vou contar de 1 até 3, vamos caminhar direto para o momento da sua morte aí. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Eu morri perto da fogueira, até que foi tranquilo. Mas passou necessidade, fome? Passei fome, mas foi algum mal súbito. Você viu o seu corpo? Isso. Olhando para ele aí, qual a reflexão que você faz aí dessa vida? Não fui feliz. E você poderia ter feito diferente? Também não tinha o que fazer. Então, vamos fazer a reflexão junto agora. Esses sentimentos de
de solidão, de não ser feliz, de isolamento, de falta de oportunidade, de não ter saída para fazer diferente. Vai ficar tudo aí nessa vida, você entende isso? Entendo. Principalmente a questão de não enxergar também. Fica tudo nessa vida aí, aconteceu aí nessa vida, fica aí, você entende isso? Entendi. Tá, deixa tudo aí, vamos esquecer tudo agora, é sob o meu comando. Eu vou contar de 1 até 3, você vai se desligar do seu corpo, vai esquecer de tudo isso aí, deixando tudo aí, esses sentimentos, vão partir para outra dimensão. Então vamos lá, 1, 3, como está agora, vê a luz? Sim. Essa luz tudo clarifica, limpa, todos esses lixos emocionais, os miasmas trazidos de vida passada, deixando tudo para lá. Agora você é renascido, renovado, limpo de todos esses lixos que estavam aprisionando a tua vida pessoal, deixando para lá. Bom, 1, olhe e veja quem vem te receber nesse plano. Nítido e claro. 2, 3. Como está agora? Vê alguém? Uma mulher. Ela é uma mulher, como é que é a forma dela? Mulher, parece uma felina. Vamos estabelecer o diálogo com ela aí. Você consegue enxergar a cor do olho dela? Consigo. Que cor que é? Verde. Tem cor de pele, pelo, alguma Cor coisa? de pele. Que cor é a pele? Parece de uma leoa, pezinho. Mas muito formato de humano, assim. A orelha, como é que é? Tem cabelo? Tem cabelo castanho claro. A orelha é meio parecida com a nossa, mas um pouquinho mais pontiaguda, bem bonita. Pergunta pra ela. Você é da linhagem felina? Por que ela veio te receber? Porque você veio me receber. Ela disse que eu sou da linhagem. Você é felino? Sou. Ela disse que estão esperando eu voltar pra casa. Eles querem que eu volte pra casa. Todos sentem minha falta, minha casa. Quer que você volta pra casa. Pergunta pra ela se você tem essa linhagem. Por que você tá num corpo humano no planeta Terra? Qual é o propósito? Ela disse aprendizado. Aprendizado no quê? O que eu tenho que aprender? Não entendi. O que eu tenho que aprender? Não consigo entender. Tá truncado. Pergunta pra ela se você tem algum tipo de acordo, algum tipo de implante, por isso que não estamos conseguindo ir em frente. Eu tenho algum acordo, algum implante? Tenho. Eu tenho implante. Onde que eu tenho implante? Ela disse que eu tenho no cardíaco, no frontal, e ela tá apontando pra minha genitália também. Quem vai retirar esses implantes, caso seja esse o seu desejo? A sua própria linhagem ou eu comando pra vir a linhagem que fez os implantes? Você comanda. Tá bom, então vamos lá. É bom que ela fique na assistência, porque a linhagem que costuma fazer implante, às vezes costuma não tirar tudo e eles ficam em cima para apontar e já te apontaram onde é que tem, que é para eles não deixarem nada para trás. Vou contar de 1 até 3, vai chegar até você a linhagem que fez aí os implantes em você. 1, 3, como está agora? Vê? Veja, uma maca, tem uns greys em cima de mim. Ela tá do lado, ela tá apontando. Eles são como tipo uns bisturi tirando. Tá tirando, ela falou? Tá. E o que sai? Você vê como é que é? Sai um chip, mas do plexo, da base da minha genitália é bem grande. Por que eu tô com esse chip? Eles costumam não responder, não tem diálogo. Não. Bom, diga que você quer que retire todos, não deixe nenhum para trás. Eu quero retirar todos os implantes. Tem mais ainda. Tem na cervical também, atrás da minha cabeça. Lombar, as panturrilhas também. Me levaram com um negócio de pressurização. Um negócio de pressurização, passar ar. Estão falando que tiraram todos. Você confia que tirou tudo? Ela disse que sim. Ok. Então agradeça a eles aí o trabalho feito e pode seguir o caminho. Obrigado. Podem seguir. Bom, agora sem os implantes, pergunta pra ela se dá pra ela te orientar em relação... O que você tá fazendo aqui na Terra? Que você precisa entender essa questão da missão que você tanto quer, o lado profissional que tá insatisfeito, uma série de coisas que ela pode te orientar. O que você pode falar em relação ao meu lado profissional, a minha missão? Qual a minha missão aqui na Terra? Despertar as pessoas. Despertar do quê? Mas por que você veio parar aqui? Ela falou que é aprendizado. Falando que vai ter um evento. Vai ter um evento? É. Que tipo de evento? Ela não quer falar. Eu falo de um evento só, mais pessoas vão despertar. E eu tenho que estar preparado. Aí fica muito vago isso, né? Ela não pode ser mais específica? Que tipo de evento, que tipo de atuação você vai ter? Não, não fala. Qual é a minha atuação? Eu quero saber qual é o meu papel aqui. Liderar. Liderar o quê? Ela balança a cabeça. Liderar o quê? O que preciso liderar aqui? Ela não quer falar. Por que ela não quer falar? Ela não está sentindo confiança em você? Ou você ainda tem algum tipo de implante ou acordo ou alguma coisa assim? Não, disse que é acima dela, que não pode ser dito. Mas alguém pode dizer isso pra você? Ela disse que não. 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 Qualquer um que você chamar só pode ir até aqui.
É estranho. É bem coisa do felino mesmo. O felino tá aqui no planeta, mas não tem muita função específica. Boa parte é implantado, tem acordo com o reptiliano e tal. É meio perdido, né? Aí veio pra cá pra aprender o quê? A liderar pessoas, aprender a lidar com os humanos? Que exatamente? A lidar com os humanos. Diz que isso melhoraria minha interação. Tá, então você, de alguma maneira, você tem um perfil meio complicado, então, que eles mandaram você pra cá pra poder entender os humanos, mas por quê? Tem algum perfil meio rebelde? Eu já fui exilado no planeta deles. No seu planeta? Planeta deles de quem? No meu planeta. Ah, você foi exilado no seu planeta, quer dizer, você já aprontou alguma coisa. Já. E aí mandaram você pra cá. Eles mandaram você pra cá ou você veio aqui? Não, eu vim por aqui. Você entendeu que precisava melhorar esse perfil e veio fazer os testes aqui. Interessante. É sempre um propósito muito individual a linhagem felina, de tentar melhorar enquanto espécie dentro da própria linhagem. Mas no tal do evento que tem ser útil de alguma maneira, então. Sim. Não sabe exatamente como vai, mas tem orientação, como é que você vai saber o que fazer? Ela foi para continuar com as meditações. Então eles vão te orientar através das meditações. Isso, foi para começar a aumentar o tempo das minhas meditações. Agora sem o implante vai ficar mais fácil fazer essa reconexão aí, né? Ela disse que sim. Tá. Você tá satisfeito? Ou tem mais alguma coisa que você queira perguntar a ela? Aproveita que você tá aí. Porque eu vivo nesse esquema, nessa estrutura meio escrava, totalmente dependente da matéria. Ela disse para aprender a ter disciplina, porque eu era muito rebelde. Só dessa forma eu vou aprender a ter disciplina. Então é isso mesmo, não tem mudança nesse plano aí. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas, trabalhando no mesmo lugar, se sentindo aprisionado para aprender. Sim. E não vai formar família, ter filhos, nada. Não, porque é a minha última passagem aqui. Tá, é o caminho de volta, né? É quase que o caminho de todos os felinos que tem dado aqui. Bom, mais alguma coisa que você queira saber? Não. Você não quer que ela te mostre nada? De onde você veio, como é o lugar? De onde eu vim, como que é o lugar? Ela vai me mostrar. Tá. Pra eu estudar o comando. Ok, então vou contar de 1 até 3 para que chegue no local ela traga até você as imagens. Vamos lá, 1, 3. Começar agora a ver alguma coisa? Nossa, é muito bonito. É um céu, mas é um céu meio alaranjado, amarelo. Tem um monte de pessoas, parece humanos felinos. Uns parecem gatos, outros pantera. E eles demonstram estar bem felizes comigo aqui, me vendo. Tá vendo mais gente, muita gente. Tudo felino, de características diferentes, mas tudo felino. Meu coração até relaxa. Saudade. Onde fica no universo essa localidade? Tem nome? Sirius. É Sirius, mas não é próximo de Sirius. É desconhecido ainda. É próximo de Sirius. Eles estão mostrando minha mãe de verdade. É uma senhorinha felina. Tá bem feliz, tá emocionada. Ela disse que aguarda a minha volta com muita mais saudade. É muito diferente lá, aqui, da Terra. É uma mistura de floresta, montanha, deserto. Ela pediu para dar o comando para me mostrar um outro lugar do planeta à noite. Tá, então eu vou comandar para você chegar nesse próximo lugar onde ela quer te mostrar. Vamos lá, 1, 3, começa agora, vê? Nossa, a lua tá enorme, é como se fosse uma lua muito, muito grande. E ela tá tocando o mar, e ela falou que era por isso que eu sempre olhava para as estrelas com saudade daqui. Que quando eu tava aqui eu sempre ficava nesse lugar, meditando, refletindo. É bom tá aí? Muito bom. Que eu evolui muito ao longo dessas vidas terrenas, que já me parece ser uma alma bem madura. Tá pronto para voltar, né? É. Mas antes de voltar, né, como a Felina falou, ainda vai passar por algum evento que talvez seja um desafio também para você. Se ela pode dizer que tipo de evento que é? Ela balança a cabeça. Que diz que não. Não. Mas é um evento que vai envolver os felinos ou os humanos? É um evento, ela só disse que é um despertar global. É um evento da Terra. Especificamente da Terra. As pessoas precisam sair do aprisionamento mental que todos estão vivendo em transe. E que, por conta desse transe, ela disse que a gente alimenta através da nossa energia os senhores do mundo. Humanos da alta elite. Ela disse que esses senhores do mundo são humanos da alta elite, draconianos, insetoides. Mostrou um monte de raça que está lutando pelo domínio da Terra.
que eles têm um acordo político, mas na realidade todos eles, cada um na sua individualidade, quer o controle total da Terra. E principalmente da energia dos humanos. E que se as pessoas continuarem com o apego material, adorando os deuses deles, mandando mais energia, cada vez manda mais energia para eles, que o Deus que a gente adora não é o que a gente acha que é. É como se cada vez a gente pedisse, mas não fosse para o Criador Universal. A gente pede para eles. Como se cada oração que a gente fizesse é um pacto que a gente está selando. Cada bem material que a gente pede através da oração, cada coisa que a gente pede, ela diz que é a gente chama uma linhagem, cada uma dentro da sua linhagem, dentro dos acordos que já fizeram, e isso vai aumentando, colocando mais cláusulas no acordo, e a pessoa vai ficando cada vez mais alienada e sendo drenada da sua energia, e consequentemente ficando cada vez mais aprisionada no sistema escravo humano. Sim, os humanos sofrem porque desejam cada vez mais. Exatamente isso que ela está falando. E eles operam aí. Como mudar isso, né? Como você, a sua linhagem, como se pode fazer isso numa forma prática que, além do trabalho que a gente vem fazendo, eu no caso, por exemplo, como chegar a mais pessoas? É tão difícil, né, fazer esse trabalho, porque ele é tão minado, né? O tempo inteiro ele é muito minado, ele é muito, sabe, estreitado, é difícil, né? A gente tenta. Eu disse que é para ser assim, porque cada um tem que acreditar no seu interior e que você tem que continuar com esse trabalho, que cada pessoa que você desperta é uma luz a mais nesse mundo. E ela fala que é como se você tivesse uma lâmpada para iluminar um quarto inteiro, só precisa de uma lâmpada, uma vela para iluminar uma caverna escura. Que um ser humano desperto, ele ilumina muita gente. E ela diz que é um trabalho de formiguinha, mas que por conta desse evento as coisas vão ficar mais fáceis, porque por conta desse evento ela falou que as pessoas vão despertar de forma coletiva. Então é um evento que vai impactar, então não é uma coisa fácil. É. Você sente isso, que não é uma coisa fácil. Sim, mas que ela disse que os senhores do mundo já sabem desse evento, então eles estão fazendo cada vez mais coisas para alienar as pessoas. E ela disse que é um trabalho muito difícil, porque a gente está alienado em todos os nossos sentidos: auditivo, visão, tato, paladar. Através da mente, dos alimentos que colocam aqui, né? Tudo controlado. E ela falou que só resta a intuição. E a intuição é a chama que está dentro de cada um, para cada um despertar e ouvir, sim, o único Deus que tem para ouvir, o que tem dentro de cada um de nós, que não é mais pra gente pedir nada pra ninguém e nem pra agradecer. Já virou moda, né? Hoje em dia qualquer religião, você vai na igreja hoje, é tudo só trabalho para ficar próspero, para ganhar dinheiro, para isso aqui, não é mais religião, é como ganhar dinheiro. Fora outras tantas terapias quânticas que tem por aí, tudo atrás do desejo, do dinheiro, e assim o próprio ser humano está alimentando essas forças, né, com o seu desejo, que nunca tá bom. Sempre querendo mais e mais e mais. É por isso que ela disse que o trabalho é difícil, que é de formiga. Porque enquanto o desejo desse ser humano for maior que a intuição dele, quanto maior o desejo, mais baixa a sua intuição. Exatamente. Mais baixa a voz interior. E isso cresce, né? Cada dia mais o desejo vem crescendo cada vez mais. Tanto é que essas coisas vêm crescendo também, né? Os que falam que faz tal coisa, tal fórmula para ter isso, e aí naquela hora você já fez o acordo. Ela disse que a gente já passou por isso diversas vezes. Já fomos muito mais tecnológicos e caímos pelos mesmos motivos que estamos caindo. A Terra já foi, exatamente. Foi o caso dos que sucumbiram, né? Já chegaram a ter uma tecnologia superior do que nós temos hoje, fizeram mau uso e aí submergiu. Corre esse risco de novo. Será que corremos esse risco de novo ou dessa vez vai ter uma massa crítica que vai poder sustentar isso? Ela disse que não, que dessa vez existe muito mais pessoas engajadas no despertar, mas que ainda são minorias e ainda as pessoas ficam descrentes delas, né? Porque a maioria ainda não acredita. E ela disse que essas pessoas que estão começando a despertar têm vergonha de contar o que sente, o que ouve, o que vê, e isso dificulta ainda mais. Tem medo de ser chamado de loucos, né? E aí... Ela falou que não, que todos os loucos foram os que mudaram o mundo. Ela falou para essas pessoas sem pensar nisso daí, que os loucos são aqueles que mudaram o mundo, que colocam o mundo para frente. E que o despertar começou aqui em algumas escolas iniciáticas, mas que todas elas agora já estão no lado negro.
Foram todas cooptadas, né? Todo tipo de filosofia, doutrina, hoje já está na mão deles também. Ela falou que falavam que o conhecimento oculto, o despertar, seria de boca a ouvido. E é por isso que a gente vive nesse período letárgico, que enquanto o despertar é de boca a ouvido, a prisão material é um conhecimento de boca a boca, é um conhecimento para a massa. Que as pessoas que estão operando no despertar, elas têm que trabalhar da mesma forma, não mais de boca a ouvido, porque a nossa era que a gente vive não permite mais. Todos os dogmas caíram. É hora de colocar as verdades. Todas as verdades elas vão vir à tona. E que não adianta as pessoas ficarem no seu mundinho despertando ou atrás dos seus computadores, celulares, se dizendo despertos. O despertar é na prática. O despertar é fazendo no dia a dia, tratando as pessoas. O despertar é não entrar na vibração e sua vibração ser mais forte a ponto de mudar o padrão vibratório das pessoas. É você tocar a pessoa, você conversar com ela olho no olho, sem máquina, sem nada que influencie essa comunicação direta. E ela diz também que os celulares, eles baixam a nossa vibração, atrapalham o nosso desenvolvimento interior também. Quanto menos contato com o celular, melhor. Que eles fizeram tudo isso justamente sabendo disso daí, que o ser humano está cada vez perdendo contato um com o outro. E aí tá indo longe da sua essência. Sim, cada um individualizado no seu canto, fica muito mais fácil de controlar. Aí ela tá falando direita, ela aponta para um lado, para o outro. Direita e esquerda são todos um. Enquanto as pessoas ficarem escolhendo o lado, é o que eles querem, dividir para conquistar. Dividir para conquistar, exatamente. E as pessoas hoje estão assim, né? Estão divididas, defendendo cada um do seu lado, brigando entre si, é tudo o que eles queriam, né? E conseguiram, através da própria tecnologia, né? Conseguiram chegar nesse ponto. E ela está falando que as pessoas que estão despertando, que elas são o elo de ligação entre os dois lados, para fazer essas pessoas compreenderem que são iguais, que tem muita gente que a responsabilidade maior é de quem está despertando, porque tem o conhecimento e muitas vezes não coloca em prática. Muitas vezes lê, sabe das suas existências, sabe da sua missão, e ela diz que esse daí é o pior, porque não está colocando em prática. Acaba vivendo como vivem os próprios seres humanos alienados, ela está dizendo. E as teorias de conspiração também contribuem muito para isso, né? Cada hora é uma coisa. Ela diz para não ficar alimentando as teorias de conspiração, porque quanto mais a gente ouve, mais força a gente dá. É pra gente fazer tudo no dia a dia, fazer a nossa parte no dia a dia, tocando cada alma ignorante, entendendo, entrando no universo dela e mostrando o quão bom a vida é. Bom, mais alguma coisa que você queira ter algum diálogo aí, ou podemos voltar? Podemos voltar. Então, se despeça dela, né? Mas ela vai estar sempre do seu lado, desde que você não perca a conexão. Ela falou pra eu, tudo isso que ela falou, que me sirva de lição pra eu também não ir pro mesmo caminho. Porque o que ela falou serve pra mim, que eu sempre busquei isso e muitas vezes acabo tropeçando para continuar com as meditações, que é um canal direto, e que agora ela vai conseguir falar comigo através dos sonhos também. Diz que é para eu anotar os meus sonhos na hora que eu acordar, escrever no papel. O modo mais fácil de se comunicar, como eu falei, é através do sonho mesmo, né? E assim você vai manter, né? Através da meditação também você não corta esse elo, né? Para que a vida do dia a dia não te distrai. Podemos voltar? Podemos. Então, ok. Agora eu vou contar de 5 para 1. Você vai voltar ao seu corpo físico, à realidade atual, e no 1 vai abrir os olhos sentindo-se bem. 5, 1. Nossa, o corpo tá paralisado. Por isso que não posso ficar mais tempo do que eu fiquei, entendeu? Porque parece pouco, mas tá bastante tempo aí. Fica tudo duro. Nossa, tá muito duro. Duro. Peraí que já vai voltando. Só abrir o olho que já a circulação resolve. Você encaixa de novo, porque ficou... Entende que o meu trabalho fica numa projeção mental, né? Muito mental, né? Desliga o corpo completamente. Que move. Depois você vai ouvir na gravação, a voz fica muito no embargo. Né? Imagino. Então, várias vezes eu perguntei de novo porque não estava escutando. Mas e aí? Como é que foi pra você? Gostou? Fez sentido? Não, fez muito sentido, né? Principalmente a parte do isolamento que eu fiquei na caverna, né? E o sentimento que eu tenho hoje era basicamente o mesmo sentimento que eu tenho hoje, né? De forma diferente, mas assim, com realidades diferentes, mas o sentimento mesmo, né? O sentimento é o mesmo. Vai repetindo. Até não entender isso, vai repetindo, entendeu? Agora você cortou isso, né? Por mais que esteja
Tipo, vivendo num lugar com um monte de pessoas, eu trago um sentimento de uma outra época, né? Uhum. Sempre. E o sentimento, ele vai repetir mesmo, até não liberar isso, não entender o que está acontecendo. Muda a circunstância, mas o sentimento acompanha, entendeu? Entendi. Pode colocar um trecho lá no YouTube? Pode sim. Normalmente quando é felino não tenho colocado não, porque dá muita repetição. Eu falo, é mais do mesmo, eu não coloco. Mas como veio muita informação de forma coletiva, acho que vale a pena, né? Eu não lembro de tudo que falei. Você acha que, se você vê que realmente é uma mensagem para ajudar as pessoas... Com certeza. Pode colocar sim. A cada um de nós fazer a nossa parte para esse planeta aqui ser melhor. É o meu trabalho diário, né? Eu vivo para isso, né? Como ela falou, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? É pena, eu gostaria que chegasse a um maior número de pessoas pra gente que pudesse fazer isso, essa mudança mais rapidamente, mas não é, tudo tem um compasso, tudo tem um plano, né? Maior, uma coisa que é assim mesmo e tem que ser dessa maneira mesmo. Que da outra vez, como ela falou, tudo foi dado ao ser humano. Todas as condições para que ele evoluísse rapidamente e ele fez mau uso. A tendência agora a gente corre um risco grande também em relação a isso. Quando deram a energia atômica, o que fizeram? Usaram, em vez de usar para benefício da humanidade, usaram para matar as pessoas. Então, são crianças que não sabem brincar ainda com muita coisa. Então, tudo tem que ser paulatino mesmo, não tem jeito. Porque senão a gente se autodestrói de novo. Fica até na minha mente, né, ainda. Não sei, mas é por isso que as coisas são devagar. Porque talvez o sentimento que você tem é o mesmo sentimento que eu tenho, que muitas pessoas têm de agregar mais, né? Agregar mais, de querer a coisa maior, mais rápido, mas pelo que ela falou, não é assim. Não, mas a maioria não está preparado ainda, então se a maioria não está, tem que ser no timer, no tempo que tem que ser mesmo, né? Senão vai atropelar de novo, entendeu? Por que eles não ajudam? Porque isso aqui poderia interferir, até poderia ajudar a acelerar o passo, mas eles não fazem isso porque sabem que os seres humanos também não sabem ainda lidar com as coisas, então tem que ser tudo no tempo certo mesmo. Então, mas tá bom. É importante o seu trabalho, viu, Cássia? Tá de parabéns. Obrigado mesmo pela oportunidade. Que você continue com esse trabalho aí maravilhoso. Eu também te agradeço pela confiança e por você ter chegado até mim, né? Ter tido essa confiança, né? De acreditar no trabalho. E eu fico muito feliz que é mais um que consegue acessar, acordar e quem sabe, né? Fazer a diferença se o humano deixar, né? Se o humano não pôr tudo a perder, como às vezes acontece, a gente acabou de falar agora no macro, mas tem o micro também, às vezes os que despertam depois às vezes não levam em frente, não mantêm um elo, né? E tem que meditar, entende? Tem que tirar uns minutinhos no teu dia a dia na correria para não perder conexão, porque senão eles sabem, se eles veem que a pessoa dá preferência para a vida do humano, eles se afastam de novo. Ela falou exatamente isso. E quando eles se afastam, quem se aproxima? Aí vem as outras coisas. Vem outra vez, que eu falo sempre, quem já teve implante ou acorto sempre é suscetível. E eles sabem disso. Então tem que manter o orar e vigiar e aí o tempo inteiro. Um grande abraço. Você continua com esse trabalho maravilhoso, tá? Obrigado, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.